começar aí mais um culto. Vamos louvar a Deus, amém? Vamos nos animar? Levanta do sofá, vamos todo mundo agradecer a Deus e louvar a Deus com palmas, amém? Quero ouvir o som do céu, tua
pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do amor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, já vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Isso é a
Olá, meu querido, graça e paz, meu amigo, meu irmão, você que tem nos acompanhado nos últimos tempos, nos últimos períodos, através desse meio de comunicação. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui conosco, ter você ouvindo a palavra de Deus e ter acompanhado esses cultos online, essas celebrações online que nós temos feito nos últimos tempos. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo e continuará a falar. Há um tempo atrás, aproximadamente umas 2 semanas, nós fizemos uma pesquisa com as crianças da nossa igreja e fizemos uma pergunta a elas. A pergunta era: o que você tem feito durante o período de quarentena? A criança é muito espontânea, né? E elas responderam com muita simplicidade. Muitas disseram que estavam brincando, outras disseram que estavam assistindo TV, assistindo série, outras disseram que estavam ajudando o pai e a mãe, estudando. Mas uma resposta quase que unânime entre todas elas foi que elas disseram que estavam comendo muito. E é engraçado, né? Mas acho que não é só as crianças que estão fazendo isso, não. Pelo menos lá em casa não são só as crianças que estão fazendo. Em tempo de isolamento social, ou em tempo que nós temos que ficar em casa, nós acabamos comendo. E aí nós chegamos em casa e comemos. Nós estamos em casa e comemos. Nós estamos isolados socialmente e aí nós comemos. E algumas pessoas da área de saúde, alguns nutricionistas, dizem que isso de uma certa forma até nos prejudica ao invés de nos ajudar. Mas culturalmente parece que nós estamos habituados a querer comer alguma coisa. Nós comemos porque estamos em casa, comemos para passar o tempo, nós acabamos comendo. Isso é preocupante. Mas o fato é que a maioria de nós gostamos de comer bem. É gostoso poder degustar algo bom. Isso acontece porque nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades psicológicas e nós temos necessidades até mesmo espirituais. A Bíblia nos trata como corpo, alma e espírito. E teoricamente, salvo os exageros, nós somos carentes de alimentação física. Nós somos carentes de alimentação emocional, nós somos carentes de alimento espiritual. Em tempos normais, nós acostumávamos, fora desse período, dessa loucura que existe diante de uma pandemia, nós acostumávamos pelo menos uma vez por semana, ou colocando aí umas 2, 3 vezes por semana, ir até o nosso local de devoção, cultuar a Deus. E ao cultuar a Deus, automaticamente nós acreditávamos, ou de certa forma, acredito que até é real isso, nós nos alimentávamos, além de cultuar a Deus, alimentávamos espiritualmente e através de alguns acompanhamentos pastorais, algumas terapias, nós até nos alimentávamos emocionalmente e saíamos do culto ou chegávamos em casa e nos alimentávamos de uma forma física, de uma forma material. É óbvio que algumas pessoas, de uma certa forma, são mais regradas e elas acabam fazendo seus devocionais, acabam trabalhando uma vida de devoção mais apurada, de leitura da Bíblia, e acabam tendo também uma alimentação espiritual mais regrada, mais equilibrada. Mas nos últimos 2 meses, me parece que na maioria das pessoas, de uma certa forma, uma adequação, um realinhamento nas práticas devocionais teve que acontecer. Nós deixamos o caráter do culto presencial para estarmos trabalhando cultos online. E nossos estudos passaram também a ser online. E de uma certa forma, talvez por dificuldade no manuseio, ou talvez até mesmo pela paciência em ficar assistindo diante de uma tela,
ou talvez pelos excessos, muitas pessoas acabaram não se alimentando coerentemente, de maneira espiritualmente falando. Com o resultado disso, muitas pessoas acabaram e têm se sentido fracos na fé, mesmo com todo o conteúdo disponível para consulta, para acompanhamento, tantos cultos online, tantas pessoas pregando. Mesmo diante de tudo isso, algumas pessoas têm se sentido fracas espiritualmente. E eu não quero com isso tecer nenhum comentário de crítica, mesmo porque eu não quero que você feche o seu filtro, mas a minha intenção é mostrar para você que existe uma forma muito coerente, existem formas coerentes, eu poderia dizer, de nos alimentarmos espiritualmente e termos uma vida saudável espiritual. Assim como existe formas de nos alimentarmos emocionalmente e termos as nossas emoções equilibradas. Assim como também existe forma de nos alimentarmos de forma coerente fisicamente. Não vou tratar esse assunto, não sou um especialista no caso, mas existe como nós sermos regrados na nossa alimentação. Portanto, eu quero falar primeiramente com você sobre o cuidado da alma, sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa alma. Eu quero tomar emprestado ou fazer uso de um termo, um momento onde o salmista ele se abre com Deus e ele fala sobre a sua dificuldade em tratar isso. Os relatos estão no Salmo 119, no versículo 28, quando o salmista diz o seguinte: a minha alma consome-se de tristeza. E em seguida ele diz: fortalece-me segundo a tua palavra. Existem outros locais e existem outras declarações. Eu vou tomar mais um trecho de um salmo que fala algo semelhante. É o Salmo 42, versículo 11, que diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Nesse trecho, a impressão que eu tenho é que o salmista está conversando consigo próprio. O salmista está falando com a sua alma e, mais do que isso, ele está sugerindo que a alma dele está triste, e ele está sugerindo também que é possível estar entristecido, mesmo que a sua saúde espiritual esteja em dia. É possível estar doente da alma, mesmo que você esteja sadio das suas questões físicas, mesmo que você esteja com a sua saúde em dia. Sem medo de afirmar, eu poderia dizer que esse momento pelo qual nós estamos passando, ele é muito propício a momentos onde nós estamos bem fisicamente, onde talvez estejamos até bem espiritualmente, mas estejamos entristecidos, magoados, com dificuldades. E isso é um sintoma de que você possa estar adoecido da alma, ou no mínimo adoecendo da alma. E é importante olhar com isso, ou para isso, com muito carinho, porque uma doença na alma, ela pode te levar à morte tanto quanto uma doença física. Não se engane, não trata-se de manha, não trata-se de se facilitar para as circunstâncias, mas a nossa alma ela precisa ser alimentada. Nesses momentos, como se não bastasse, nós começamos a nos bombardear com perguntas e porquês, principalmente nós evangélicos. E eu não quero, mais uma vez, vou dizer, não quero criticar o nosso credo religioso. Mas quando passamos por dificuldades e quando a nossa alma está abatida, é natural começarmos a fazer pergunta. Nós começamos a perguntar: por que comigo? Por que diante da minha fidelidade? Por que se eu estou sendo fiel com Deus, por que acontecem coisas dessa forma? Já dizia uma frase quase que comum no mundo: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas, né? Mas acontece. A depressão, o pânico, alguns casos de burnout, a angústia, as dificuldades em lidar com os sentimentos, é algo que acaba acontecendo conosco e em momentos de isolamento social, isso tem se tornado muito comum, muito comum. Mas como tratar isso?
O que a Bíblia diz a respeito? E se a Bíblia diz que para cada situação de dificuldade, para cada provação, para tentação, Deus nos proporciona uma válvula de escape, por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa válvula? Onde ela está? Ela está? Como nós podemos tratar isso? Assim como o corpo, a alma também é carente de cuidados. Assim como o corpo, a alma também precisa se alimentar. Porém, assim como o corpo, a alma também adoece. E nós precisamos cuidar com carinho. Porém, é importante nós entendermos uma coisa. Sentimentos, eles não são causas. Eles são, de uma certa forma, a consequência de algo que aconteceu. A ocorrência de algo que aconteceu na vida. E para eles serem revertidos, ou serem tratados, nós precisamos tratá-los no campo não dos sentimentos, mas no campo das ocorrências. A nossa alma, ela é preenchida por sentimentos devido a fatos ou suposições de fatos. E para ela ser preenchida de sentimentos bons, em detrimento a sentimentos maus que se ocupam decorridos fatos, nós precisamos, de uma certa forma, alimentá-la. Mas como preencher os sentimentos da alma? Como extirpar os sentimentos ruins que nos causam tão mal e colocar sentimentos bons? Falando assim teoricamente, parece ser tão simples, né? Mas o salmista, no próprio salmo que nós lemos, no Salmo 119, versículo 28, ele vai nos mostrar a solução a qual eu creio e a qual eu tenho procurado viver. Ele vai dizer assim: fortalece a minha alma segundo a tua palavra, ou fortalece-me segundo a tua palavra. O termo segundo a sua palavra, ele vai nos mostrar que o salmista acreditava que existia uma forma dentro da palavra de Deus que de uma certa forma poderia fortalecer a alma dele. É como se dentro da palavra de Deus, eu creio que dessa forma, houvesse orientações que de uma certa forma pudessem arrancar os sentimentos maus e colocar sentimentos bons. Será que isso existe? De fato existe. E eu creio nisso porque o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, eu acredito que era um momento onde ele estava com grandes dificuldades, onde ele estava sendo afligido não apenas na sua integridade física, mas também emocional, aconteceu um fato interessante. A ele é oferecido como válvula de escape transformar pedras em pães. E ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Em suas orientações, a Bíblia também ensina que se nós queremos revigorar emocionalmente a nossa alma, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar. Ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Jesus tem para tratar em nossa vida. Veja comigo as palavras de Jesus, lá em Mateus 11, 28 e 29, quando Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Poderíamos citar, ou poderíamos sugerir que esse estar cansado tratava-se de um processo físico, mas quando Jesus fala de descanso para a alma, nós vemos que isso trata-se de um processo onde havia um cansaço emocional, havia um cansaço na alma. Em meio a momentos de crise, é comum nós questionarmos isso. É comum nós dissermos assim: tudo bem, eu acredito que para me aliviar de um sentimento ruim, eu deva colocar um sentimento bom no local. Mas, de certa forma, existe tantas outras coisas, ou tantos outros sentimentos, ou tantas outras orientações, além da palavra de Deus. Existem tantos outros sentimentos que nos proporcionam um certo prazer e uma certa alegria, e de fato existem. Porém, existe uma diferença também. Todas as outras coisas na nossa vida que nos proporcionam alegria ou que nos traz sentimentos bons, na realidade elas não produzem sentimentos bons. Elas simplesmente provocam os sentimentos que já existem dentro de nós.
parece estranho, mas eu vou te explicar como que funciona isso. Vou te explicar com um exemplo que eu acho muito clássico e ficaria mais fácil nós entendermos. Imagine que você conheça, ou melhor, imagine que você queira dar um pouco de risada e você sugira a um amigo, ou mesmo sozinho, você fala assim: olha, eu vou assistir um stand-up, ou eu vou assistir um filme, uma comédia, e é fato que durante a comédia, durante aquele humor, aquele stand-up, você vai rir muito, de uma certa forma vai gerar uma certa alegria dentro de você. Na realidade, não vai gerar uma certa alegria, vai provocar uma alegria predisposta que existe dentro de você. Ele não vai fazer aparecer alegria, ele vai fazer você rir, ele vai fazer você ser provocado na alegria que você já tem. Porém, eu poderia citar um segundo exemplo para que você entenda isso com maior facilidade. Imagine que você chame um amigo que está passando por um momento de dificuldade, está passando por um luto, para assistir um stand-up ou uma comédia com você. E durante aquela comédia você talvez vai se regrar para não rir, porque o seu amigo não está bem, ele está entristecido, o sentimento que preenche a alma dele não é uma predisposição à alegria, e sim uma tristeza profunda. E é perigoso, ao invés de rir, ele chorar. Diante de tudo aquilo, diante das circunstâncias que ele está vivendo, dentro dele, a alma dele vai estar tomada por tristeza. E não existe como um stand-up, ou não existe como uma comédia provocar alegria onde a alegria não existe. Porém, em terceira colocação, imagine que essa mesma pessoa que está enlutada, que está em luto, ela venha ouvir a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado várias pessoas em momentos difíceis das suas vidas, em momentos de luto, e eu tenho percebido, eu tenho tido a percepção muito clara do quanto a palavra de Deus ela pode trazer alegria no momento de angústia, aonde não há uma predisposição, aonde há uma profunda tristeza e às vezes até mágoa. Eu tenho percebido em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de luto, o quanto a palavra de Deus ela tem poder para extirpar os sentimentos ruins e colocar sentimentos bons dentro do coração de pessoas. Eu tenho percebido, e eu vou dizer com muita propriedade e muita certeza, que não existe outra coisa que possa de forma eficaz, perceba isso, eficaz e às vezes até definitiva, colocar sentimentos bons no coração de uma pessoa que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas, mas não é só alimento. Temos a impressão de que ela é um revigorante, como se fosse algo que revigorasse a nossa alma, algo que de uma certa forma vem de Deus e que substitui todo quanto é tipo de sentimento ruim. A palavra de Deus é a única capaz de proporcionar e preencher a nossa alma com sentimentos bons, que duram, que permanecem e que ficam muito tempo dentro da nossa vida. É como se fosse combustível para uma vida feliz. Bom, como eu já disse para vocês, uma das maiores dificuldades em tempos de isolamento social é ficar perto do próximo e longe do distante. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Parece estranho, mas ser tolerante e não se irritar com aqueles que estão próximos, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com os filhos e filhas, não é muito fácil. E você tem percebido isso nesses últimos tempos. Se entristecer com pessoas que nós deveríamos amar e que dividem o mesmo teto conosco é muito comum. Isso porque nós geramos expectativas em pessoas que são próximas, e por gerarmos expectativas, nós nos abrimos e a nossa vida é aberta para que nós possamos ser magoados e venhamos sofrer decepções. E isso tem causado um grande problema na época de isolamento social, porque estar com pessoas que são próximas é mais difícil do que passar um tempo com pessoas que são distantes de uma certa forma, de uma forma afetiva. Em algumas
das frases comuns do dia a dia de cada um de nós, e eu tenho visto muito isso em redes sociais, e são frases como: eu não vejo a hora de voltar à minha rotina de trabalho para reclamar que eu trabalho demais. Outra frase bem comum é assim: eu não vejo a hora de sair de casa para não ver a hora de voltar para casa. Parece maluco, né? Parece uma coisa muito maluca, mas tem sido comum. Tem sido muito comum na vida de cada um de nós na época de isolamento social. Mas o que você não sabe é que, se essas são as suas frases filosóficas, é possível que você esteja com algum tipo de problema com a sua saúde emocional. Quando estar perto daquele que deveria ser o nosso alvo de afeto, de amor, é uma dificuldade, e desejar estar perto daquele que está distante passa a ser uma prática, significa que nós temos alguma dificuldade nas nossas questões emocionais. Isso não tem nada a ver com olharmos e falar assim: puxa, mas é porque é mais fácil, é porque é o meu jeito. Isso tem a ver com problemas e dificuldades com os nossos sentimentos. Permitir que a palavra de Deus acesse a sua vida, e aí nós vamos falar sobre preencher os sentimentos da alma, é a única maneira para que você venha passar esses momentos de isolamento bem com aquele que está ao seu lado. E quando eu falo permitir que a palavra de Deus acesse a sua vida, eu não estou dizendo acessar a palavra de Deus para, de uma certa forma, adequá-la à minha vida. Eu estou dizendo permitir que a palavra de Deus acesse a sua vida e venha te adequar a ela. Porque muitas vezes nós somos habituados a acreditar que um trecho bíblico pode ser adequado e, de uma certa forma, nós vamos viver ele. Mas não é bem isso que preenche as nossas almas. A nossa alma precisa ser preenchida com a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: a minha alma, ela se consome de tristeza, mas fortalece a minha alma segundo a tua palavra. Ou seja, existe uma forma de fortalecer a minha alma, existe uma forma de executar mudanças, existe uma forma de algo tratar a minha alma e me tirar de uma angústia sentimental. Se a sua alma precisa de cura ou precisa ser revigorada, alimente-a, ouça o que Deus fala, ouça o que Deus tem falado com você diariamente. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, permita que a palavra de Deus acesse a sua vida e você com certeza vai ter descanso para a sua alma. Porém, não é somente sobre alimentos da alma que eu quero falar com você nesses momentos que nós temos disponíveis aqui através desse meio de comunicação. Eu quero falar com você sobre a sua saúde espiritual. Muitos dizem ter uma espiritualidade saudável, mas talvez muitos nem saibam do que isso se trata, ou como que isso funciona, ou como que isso pode acontecer dentro de um mundo místico e religioso como nós vivemos. É muito comum as pessoas pensarem em espiritualidade saudável de uma maneira distorcida. Como que nós podemos entender isso? Eu vou explicar isso contando a história de um homem, mesmo porque eu acredito que como seres criados por Deus, nós somos criados para ter harmonia com Deus. E a Bíblia nos conta a história de Adão, o primeiro homem. Nós cremos dessa forma, e ela diz que Deus criou Adão para viver esse relacionamento com Deus em plenitude, em estar próximo de Deus. A Bíblia diz que na criação, no evento da criação do homem, não havia doença, portanto havia saúde física. Diz que não havia tristeza, mágoa, portanto havia saúde emocional. E diz que não havia distanciamento entre o homem e entre Deus, o que me faz crer também que havia uma saúde espiritual dentro da vida de Adão. Adão poderia dizer sem sombra de dúvidas que ele estava bem.
Se alguém perguntasse a Adão como é que você está, ele poderia dizer assim: eu estou bem, graças a Deus, porque a minha saúde física está bem, porque a minha saúde emocional está bem, porque a minha saúde espiritual também está bem. Porém, um dia, Adão recebeu uma proposta, e nessa proposta estava incluso ser igual a Deus. Era uma espécie de uma proposta religiosa, ser igual a Deus, ou estar capacitado igual a Deus, ter atributos que só Deus tem. E Adão, ele deu ouvidos à conversa religiosa que Satanás propôs a ele. A partir daquele momento, nós vamos ver uma fragilidade na saúde de Adão. Então, durante os trechos bíblicos, é possível observar que Adão era um homem comum, igual eu e você. Portanto, Adão passou por doenças. É comum observar também que Adão teve dissabores da vida, ele passou por tristezas, ele presenciou a morte de um filho, um assassinato dentro da própria casa dele. Adão estava com a sua saúde emocional, de uma certa forma, fragilizada e desequilibrada. Um outro detalhe é que Adão se distanciou de Deus, e é aí que eu quero te explicar como é que funciona a saúde espiritual de uma pessoa. Entenda uma coisa, o termômetro que mede a espiritualidade saudável mostra também a distância do pecado e mostra a proximidade de Deus. Nos últimos tempos eu conversei com algumas pessoas que fizeram o teste do Covid-19. E é assim, o termômetro, eu vou usar o termo termômetro, mas o diagnóstico que mostrava a saúde dessas pessoas, mostrava que elas estavam distantes do Covid-19 e próximo de uma vida saudável. Quando nós falamos de vida espiritual, nós temos dois extremos. Nós temos o pecado e nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. Os dois não andam junto, os dois não permanecem no mesmo local. Portanto, se eu estou espiritualmente saudável, é sinal que eu estou distante do pecado e próximo de Deus. Porém, quanto mais próximo do pecado, mais próximo de uma vida espiritual deficiente ou de uma vida espiritual prejudicada eu vou estar. Eu estou dizendo isso para você porque a saúde espiritual de Adão, ela não foi ameaçada quando ele foi expulso do paraíso. Ela foi ameaçada quando ele deu ouvido a um tipo de doutrina estranha que não era a doutrina divina. Ele deu ouvido a um aconselhamento que não era o aconselhamento vindo de Deus. A saúde espiritual de Adão, de uma certa forma, começa a desmoronar neste momento. E é nesse momento que qualquer ser humano também começa a adoecer espiritualmente. Mas por que eu estou contando essa história para você? Nos tempos de crise, um dos nossos alicerces que o inimigo vai tentar sucumbir ou destruir dentro da vida cristã é a nossa vida doutrinária. De uma certa forma, com algumas sugestões de que existe uma outra forma, de que algo pode ser melhor se tentarmos de uma outra maneira, Satanás vai tentar nos corromper e destruir a nossa vida doutrinária. Eu tenho algumas preocupações com a vida cristã nesse período de crise. Eu me preocupo com aquilo que nós comemos, porque de uma certa forma isso pode prejudicar a nossa saúde, a nossa integridade física. Eu me preocupo com aquilo que nós sentimos, como aquilo que vem à nossa alma, porque isso pode fazer a nossa alma ficar doente. Mas eu também me preocupo com aquilo que eu e você ouvimos, porque aquilo que eu e você ouvimos e damos ouvido pode nos fazer ficar doentes espiritualmente. É comum nesse período de muito tempo ocioso e muitas opções atraentes, nós pararmos para ouvir de tudo um pouco. Mas, como já dizia Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
A palavra de Deus nos ensina que se alguém for a vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. Nem me digam que a paz esteja convosco. Segundo João 1, versículo 10. O que o texto está dizendo é que de uma certa forma, de uma forma bem enfeitada, Satanás vai tentar sucumbir com os seus alicerces espirituais doutrinários e te mostrar que existe uma outra forma de ser crente que não é a forma que você tem aprendido dentro da sua comunidade de fé. Pode parecer estranho o que eu vou lhe dizer, mas assistir um monte de supostas orientações espirituais não lhe fará um crente melhor, te fará um crente inconstante. Muitas pessoas assistem trechos que parecem ser até bonitos, mas que têm como intenção por trás do pano sucumbir com as suas bases doutrinárias. A questão do crente, o crente precisa entender muito isso, é que num momento de isolamento social, assistir um monte de propostas espirituais, um monte de culto, não vai fazer do crente um super crente. Muito pelo contrário, a questão não é assistir muito, a questão é cultuar, e o culto é a vida do crente. O crente precisa estar atento, o crente precisa estar, de uma certa forma, que eu poderia dizer, ele precisa estar vigilante, porque neste momento de isolamento social, onde existem muitas ofertas, muitas pessoas vão ser enganadas. Muitas pessoas vão ser enganadas, se não zelarem, se não preservarem pela sua base doutrinária. E isso é preocupante, porque isso envolve, de uma certa forma, a nossa saúde espiritual. Eu entendo que a privação do tempo, ela tem nos feito ousar mais na pregação do Evangelho, alcançar muitas outras pessoas. Eu entendo que existem muitas pessoas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, falando de Deus, falando da mensagem do Evangelho. Eu entendo, isso é muito gratificante, eu tenho louvado a Deus por isso, mas eu também entendo que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Vigiarmos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E ele não vai fazer isso de uma maneira diferente, que não seja sucumbindo às bases doutrinárias da sua vida, assim como ele fez com Adão. Mesmo porque aquilo que você ouve e dá ouvido terá o poder de dirigir a sua vida. Aquilo que você ouve e dá ouvido sempre terá o poder de conduzir a sua vida. Então, irmão, seja seletivo, não dê ouvido a qualquer coisa, feche a porta da sua casa para doutrinas que podem corromper a sua vida. Ficar ouvindo de tudo um pouco, a princípio parecerá desafiador e até engraçado. Mas ficar ouvindo qualquer coisa vai nos qualificar como qualquer um. E não é isso que a Bíblia tem ou quer para cada um de nós. Assim como a carne, a alma e o seu espírito precisam ser bem alimentados. E a qualidade do alimento dirá se você permanecerá saudável ou não, ou se você permanecerá doente ou não. Aquilo que nós ouvimos pode nos adoecer espiritualmente. Isso é muito sério. Adão simplesmente deu ouvido a uma proposta. Ele estava bem, mas ficou doente e com doença de morte por dar ouvido ao que não devia. Aí vem uma pergunta: como posso fazer para não ser enganado? Como isso ocorrer ou incidir no risco de uma instabilidade espiritual? Como posso manter a minha vida espiritual saudável? Salmo 119, nós já falamos sobre ele. O salmista, após fazer as declarações que nós já lemos, ele vai citar um versículo que eu acho que responde aquilo que nós estamos perguntando. Ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela alimenta a nossa alma. A palavra do Senhor, ela revigora o nosso espírito. A palavra do Senhor é quem deve nos conduzir em tempo de crise. Salmo 119, versículo 115.
Então, em tempo de crise, viva na dependência de Deus. Leia a Bíblia, habitue-se a ler a Bíblia, medite na Bíblia, ouça pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a palavra de Deus, que têm conselhos que não divergem da palavra de Deus. Se você tiver dúvidas, se sentir sozinho, se sentir fraco, ligue para o seu pastor, ligue para o seu líder espiritual, seja tratado nessa área. Não procure soluções fáceis, não procure soluções rápidas, que desprezam a orientação da palavra de Deus. Coma bem e você vai ter uma saúde física adequada. Preencha os seus sentimentos, ou o seu coração, ou a sua alma, com bons sentimentos, com orientações bíblicas, e garantirá uma saúde na alma. Renda-se a Jesus Cristo e a palavra dele, e espiritualmente você ficará saudável. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Estamos terminando mais um culto online e quero agradecer porque você esteve conosco neste momento, participou conosco, cultuou a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. E eu quero convidar você também que ainda não se inscreveu no canal, não saia sem se inscrever. Se inscreva no canal, assim você vai estar recebendo as notificações quando tiver novos vídeos. E também vai, de uma certa forma, estar nos ajudando a divulgar o Evangelho de Jesus. Dê um like se você gostou da mensagem. Tenho certeza que Deus falou com você. Eu quero agradecer aos nossos cooperadores, pessoas que têm nos agraciado com seus dízimos e ofertas. Que Deus te abençoe, que Deus venha edificar a sua casa, a sua vida. E hoje, especificamente, eu quero estar orando pela questão profissional das pessoas. Talvez você que esteja assistindo aí do outro lado, neste momento esteja amargando a dificuldade do desemprego. E eu quero orar para que Deus te recoloque no mercado de trabalho, para que Deus te sustente no tempo de crise e, de uma certa forma, abençoe sua vida. E Deus pode fazer isso, eu creio. Oremos então. Querido Pai, nós te louvamos neste momento e agradecemos pela vida desse amado irmão que está nos assistindo do outro lado, dessa amada irmã. Pedimos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus venha tratar essa vida. Ó Pai, se existe um caso de desemprego, que existe um caso de doença dentro da casa, ou uma dificuldade relacional, que o Senhor venha entrar com providência, trata as nossas vidas, nos abençoe em nome de Jesus. Eu sou grato a Ti, ó Pai. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus.